falei, você canta? Ele falou assim, não, mas eu vou cantar. Então você aprende numa semana que nós estamos precisando. E eu estava aqui olhando para esses meninos aqui rindo, né? Quando Deus, né? Quando as pessoas se dispõem, Deus usa, amém? Ele fica rindo, porque o William, na verdade, é baterista, né? Aí ele fala para a família dele, não, eles me colocaram para cantar, né? Me colocaram, mas Deus usa, amém? Dudu, vem cá, fala um pouquinho aqui do acampamento da família, pessoal. Talvez você fale assim, não, mas meu pai, minha mãe não vai, mas você pode ir, não pode, Dudu? Você que é solteiro, você pode ir no acampamento, pessoal. Você pode ir, fala aqui, Dudu. Só uma coisinha, pessoal, nós estamos estruturando de novo a rede, depois de quase 3 meses, né, Dudu? É só Jesus na causa, vamos lá. Pessoal, não só pode, como deve ir no acampamento. Então, o acampamento vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de abril, e você pode fazer parte. Então, nós vamos ter lá os quartos separados, tem um quarto masculino, um quarto feminino, então, tudo lá, um banheiro separado, tudo organizado. Irmãos, lá é um lugar assim de novela, lindo, 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 perfeito. Então, você não vai se arrepender, não fique de fora, me procure, porque ainda nós temos vagas. Certo? Vamos lá então, Mateus capítulo 16. É isso, aí, ó. Mateus 16, nós vamos ler o verso aqui 24 e 25, é um convite de Jesus para nós. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, ou vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, por essa rede de jovens. Nós estamos aqui reunidos por cada pessoa que está aqui nesse lugar. Nós louvamos e exaltamos o teu santo nome, porque tudo que é feito aqui é para o Senhor. O culto é para o Senhor, como foi declarado aqui no início. Queremos adorar o teu santo nome, que o Senhor possa falar conosco, trazer, ó Deus, aqui para nós resposta, direção, e que a palavra venha dos céus para os nossos corações, em nome de Jesus. Queridos, então, aqui Jesus faz um convite para os discípulos, só para você contextualizar. Jesus teve um momento ali antes com os discípulos, aonde ele pergunta o que as pessoas estavam dizendo, quem ele era. Aí os discípulos falam, uns falam que é Jeremias, outros falam que é Elias, alguns dizem que é um profeta. E aí Jesus fala assim, vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, naquele momento, ele se levanta e fala assim, Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus celebra aquele momento. E ele fala, tu és Pedro, né? Sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Olha só, queridos, e Jesus fica extremamente satisfeito com Pedro, porque Pedro trouxe aquela resposta. E aí Jesus começa a falar do que ele havia de sofrer. Vão voltar para Jerusalém, vão ser perseguidos, os chefes das sinagogas e eles vão me maltratar, eu vou sofrer. E até Jesus começou a mencionar um pouquinho sobre a sua morte. E aí Pedro naquele momento se levanta de novo, irmão, sempre Pedro se apresentando, né? Sempre Pedro se levantando, e ele fala, Senhor, isso não vai acontecer, porque eu não vou deixar isso acontecer. Aí Jesus fala assim, arreda-te de mim, Satanás. Irmãos, Jesus tinha acabado de celebrar com ele, um momento ali que ele, né, trouxe a revelação de quem Cristo era. Agora Jesus falou assim, arreda de mim, Satanás. E Jesus falou assim, que tu és Pedro, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. E agora Jesus falou assim, não seja pedra de tropeço, você está sendo para mim pedra de tropeço. Irmãos, Pedro foi do céu ao inferno rapidinho, naquele momento. E aí, Eldinho falou que foi em 10 minutos, pouco tempo. Mas depois que ele fala isso, Jesus traz essa mensagem para os discípulos.
Se vocês quiserem me seguir, vocês têm que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Vocês têm que perder a vida. E aí, irmãos, eu fico pensando, que convite que é esse? Porque às vezes a gente pensa, né, convidamos as pessoas para seguir a Cristo, mas qual que é o convite de Cristo para nós, irmãos? O que Jesus fala na Bíblia? Qual que é a garantia que Jesus nos dá? E não adianta a gente ficar desenhando aqui um evangelho de mentira, de dizer que tudo vai dar certo, que os seus sonhos vão se realizar, venha para Cristo e você vai ser extremamente feliz, que as coisas vão fluir perfeitamente, e não é isso que a Bíblia diz. Inclusive a Bíblia diz que nós vamos ser perseguidos, a Bíblia diz que nós vamos passar por aflições, que nós vamos passar por dificuldade, que nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Então nós não podemos desenhar algo que não existe aqui, porque Jesus nunca mentiu para os discípulos. Aliás, Jesus nunca foi preocupado, assim, existia uma ordem, Jesus queria as multidões, mas ele não abria mão da qualidade, ele não abria mão da santidade, ele não abria mão dos princípios, porque muitas pessoas querem as multidões, mas a qualquer custo, com a permissividade, do jeito que quiser, mas Jesus não. O pastor Levi esteve aqui semana passada, e ele pregando, ele falou sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, quando aquelas pessoas viu Jesus multiplicar os pães, ficou extremamente satisfeito, depois seguiu Jesus no outro dia, quilômetros de distância, atrás de pão, e Jesus trouxe um discurso duro. O que eles fizeram? Foi embora. Aí Jesus virou para os discípulos e falou assim, e vocês? Vocês não querem ir embora também não? Então, irmãos, Jesus nunca escondeu o pau para bater em cego. Ele sempre trouxe a verdade. Nós que estamos aqui para trazer a palavra, nós temos que trazer o que é a verdade. E Jesus estava preparando os seus discípulos. Porque às vezes ele estava esperando, inclusive era a esperança deles, porque o Messias veio, nós cremos que ele é o Filho de Deus, e ele vai nos livrar da opressão de Roma, ele vai nos livrar de tudo. Mas de repente Jesus começa a fazer um outro tipo de convite. Então, se vocês querem me seguir, renúncia. Pensa, Jesus fazendo um convite falando de renúncia. Jesus faz um convite e fala de cruz, fala de tomar a cruz. Jesus quer fazer um convite e está falando de perder a vida. Como assim? Quem quer um convite desse, irmãos? Quem quer aceitar uma proposta dessa? Algumas pessoas falam assim, Jesus, eu quero te seguir. Fala assim, pode me seguir. Eu só não sei aonde eu vou. Onde que eu vou encostar a minha cabeça? Eu não tenho lugar para dormir. É isso que você quer para a sua vida? Então, irmãos, esse é o primeiro convite. Esse é o convite de Cristo para nós. Então, seguir a Cristo não é tão simples assim. Não é aquele evangelho de conveniência. Seguir a Cristo é uma coisa muito séria. E aqui ele coloca algumas condições. Porque muitas pessoas estão aqui. Muitas pessoas vêm até a igreja. Muitas pessoas participam da igreja. Mas ainda não sabe o que é seguir a Cristo. Ainda não sabe o que é sentir a dor de Cristo. Ainda não sabe o que é sentir a dor do Evangelho. Ainda não sabe o que é ser perseguido. Ainda não sabe o que é tomar uma pedrada. Então, renunciar a si mesmo é abrir mão das próprias vontades. Então olha só o que Jesus está falando, vocês querem me seguir? Então abra mão. Para de olhar para o ego, para de olhar para o seu umbigo, se atente mais para a necessidade do outro. Então é abrir mão da sua vontade para priorizar a vontade de Deus, para cumprir os propósitos de Deus. É estar comprometido e não envolvido, que eu acabei de dizer. Muitas pessoas vêm porque elas estão envolvidas. Mas ninguém quer comprometimento, só quer envolvimento, porque comprometimento envolve responsabilidade, você assumir uma responsabilidade, você mudar de vida, você vestir uma camisa, isso é comprometimento. Então é renunciar a si mesmo, é tomar a sua cruz. O que é tomar a cruz, irmãos? Tomar a cruz é você não desistir da fé, mesmo quando está difícil. É você não desistir, é você não jogar a toalha quando está pesado. Então tomar a cruz é assumir responsabilidade também.
Então, até então, olhando para esse versículo, o convite de Jesus não é nada atrativo, irmãos. Não é nada atrativo. Mas a recompensa que há por trás de tudo isso é algo que não pode se medir, que não tem como explicar. Por isso que a Bíblia vai dizer que a porta para a perdição, ela é como? Ela é larga, ela é espaçosa, porque você não encontra dificuldade para servir o lado de lá, você não encontra dificuldade para fazer as coisas erradas. Aliás, as coisas erradas batem na sua porta, é só você abrir o celular. Mas nós encontramos barreiras e dificuldades para seguir a Cristo, para fazer a vontade de Deus, por causa disso aqui, por causa de renúncia, por causa de tomar a cruz. E Jesus fala assim, faz isso e me segue. Irmão, você tem noção que é seguir a Cristo? É seguir o modelo dele, é ser pequeno Cristo, é ser semelhante, olha a responsabilidade. E ele fala assim, você precisa perder a sua vida. E aqui Jesus está dizendo, quando ele fala que para o reino de Deus é melhor perder, é porque é melhor perder, irmãos. Como que você convida uma pessoa, você quer me seguir, então você precisa perder. Irmãos, quem gosta de perder? Deixa eu ver aqui. Tu gosta? Ninguém gosta, não gosta de perder nem no Paroíba, irmão. Hein, Luizão? Gosta de perder nem no racha, né? De jeito nenhum, irmãos, ninguém quer perder, ninguém gosta de perder. Mas ele está dizendo, olha, você, se quiser encontrar a sua vida, você precisa perder. Jesus falou para nós, olha, a semente precisa morrer para dar frutos. João capítulo 12, verso 24, o que está escrito lá? Sobre o grão de trigo. Aqui Jesus está falando da vida dele, irmãos. João 12, 24. Que ele fala, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto, olha lá. Muito fruto. Então aqui é sacrifício e morte para dar fruto. Está vendo como que as coisas no reino de Deus é muito louca? Muito louca, porque a imagem da semente que morre ao ser plantada na terra, ela traz a ideia de que para experimentar uma vida frutífera, uma vida significativa, é necessário passar por um processo. É necessário passar por renúncia, por entrega, por sacrifício. Como eu disse, Jesus estava falando da sua própria vida. Então, igreja, escuta isso. Não existe fruto sem renúncia. Não existe fruto sem entrega. Não existe fruto sem sacrifício. Para piorar, meu irmão, não existe fruto sem morte. Tem que morrer. Você está vendo aí? O que Jesus disse? Precisa morrer para dar frutos. Sabe, se a gente não morrer para as nossas próprias vontades, não adianta, meu irmão, você não vai dar fruto, porque você está olhando só para si. Então o segredo do reino de Deus é perder e morrer. Quem quer morrer aqui, irmãos? Que coisa mais louca. O que Jesus está ensinando para os discípulos? Sabe, se você quer achar a sua vida, você precisa perder. Se você quer dar fruto, você precisa morrer. Morrer. Então, irmãos, esse é o caminho do Evangelho. Esse é o caminho que Cristo está apontando para nós. Se nós queremos seguir a Cristo, esse é o caminho. Sabe, não existe mudança sem confronto. Sabe por que muitas pessoas não mudam? Porque não aceitam ser confrontado. Se você é confrontado, você espirra, você não sabe ouvir, você não aceita, você não quer ouvir um conselho. Irmãos, não existe mudança sem confronto. Olha as pessoas que cruzaram com Jesus. Você olha para Zaqueu, que teve um encontro com Jesus, e Jesus foi para dentro da casa dele.
Aquele homem saiu tão constrangido, queridos, que ele falou assim: olha, eu restituo 4 vezes mais que eu defraudei, eu quero mudar de vida. Houve mudança, porque certamente houve confronto. Ou você acha que Jesus entrou na casa de Zaqueu só para comer? Eu tenho certeza, irmãos. Sabe por que isso aí a gente vê ao longo do ministério dele? Certa vez eles pegaram uma mulher adúltera. Eles arrastaram aquela mulher, colocou diante de Jesus, falou assim: Jesus, essa mulher foi pega num ato de adultério. E na lei mosaica diz que tem que apedrejar. Jesus continuou escrevendo na terra e disse: olha, quem entre vocês não tiver pecado, pode tacar a primeira pedra. Mas eles viraram as costas e foram embora. Aquela mulher foi livrada da morte. E Jesus se aproxima dela e fala assim: olha, vai e não peques mais. Ou seja, mude de vida. Só há mudança se tiver confronto. Na Bíblia tem um discípulo secreto de Jesus, um fariseu chamado Nicodemos. Jesus pregou para aquele homem ficou louco com a pregação de Jesus, que ele não estava entendendo era nada. Quando Jesus falou que ele tinha que nascer de novo, ele achava que tinha que voltar para o ventre da mãe. E Jesus: não, você tem que nascer da água. Irmãos, aquele homem teve a sua vida transformada. Ele foi um discípulo secreto, sabe por quê? Porque no dia do sepultamento, para embalsamar o corpo de Jesus, quem estava lá? Nicodemos, o discípulo secreto de Jesus. Teve mudança. E o fariseu? Porque teve confronto. Jesus teve que confrontar os seus costumes. Sabe, Jesus não fazia vista grossa para manter as pessoas. Irmãos, para você manter, às vezes, uma célula cheia, para você manter uma igreja cheia, você não tem que passar a mão em pecado, porque Deus não santifica o pecado, como o pastor pregou aqui, mas Ele destrói o pecado para santificar o pecador. Porque se for assim, eu prefiro os gatos pingados, que são fiéis a Deus, do que ficar passando pano no pecado, do que fingir que não tem nada acontecendo. Jesus não ficou só com 12, tinha uma multidão. Cara, Jesus estava com a faca e o queijo na mão. Jesus se tornou o cara mais famoso de Jerusalém. E de repente ele espanta todo mundo. Porque a preocupação dele era o coração, era motivação. Sabe, então sem confronto não tem mudança. Mulher samaritana. Queridos, Jesus confrontou aquela mulher de uma forma. Por que teve mudança? Porque teve confronto. Jesus falou assim: vai lá e chama seu marido. Ela falou assim: eu não tenho marido. Fala: agora você respondeu certo. Porque você já teve 5 maridos. O que você tem agora não é seu. Nossa. Irmãos, ali teve uma mudança. E às vezes a gente fica cheio de dedos para falar. A gente tem que ter todo um controle para pregar a palavra. Daqui a pouco a gente não pode falar de pecado mais dentro da igreja. Sabe, não pode. Tem que ficar pregando um evangelho que agrada. E não é isso que a Bíblia ensina. Não foi isso que Jesus viveu. Não foi isso que ele ensinou para os discípulos. Que ele confrontou Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Até falar para ele: então apacenta minhas ovelhas. Então, queridos, muitos às vezes não aceitam ser confrontados. Mas se você quer de fato seguir Jesus, escuta, se você quer de fato seguir Jesus, mantenha o seu foco. Não tire os seus olhos dele. Não tire. Se mantenha firme. Um dos discípulos mais fiéis, apóstolo Paulo, que serviu a Cristo com integridade. Eu gosto demais de uma passagem que está em Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. Ele fala assim: irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha só o que ele está dizendo: uma coisa eu faço, ninguém faz por mim, é eu que faço. É eu que tenho que agir. É eu que preciso manter o foco. Ele fala assim: olha, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para os que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, porque eu mantenho foco, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
Esse versículo aqui, queridos, ele destaca a importância de se concentrar no objetivo. Sabe, de tirar os olhos da coisa que está no passado, porque às vezes nós estamos presos no passado. Tem gente que não vive o presente porque está preso no passado. E tem pessoas que não vivem o presente porque estão preocupadas com o futuro. E não vivem o hoje. E aí está a crise de ansiedade. Com o que você tem que fazer quando sair daqui. Com o que você vai fazer amanhã, com a próxima semana. O que você precisa resolver e você não desfruta do hoje. Às vezes eu estou falando aqui, sua cabeça não está aqui, você está só me ouvindo. Mas você não está concentrado naquilo que Deus está querendo falar com você. Porque essa síndrome do futuro que está roubando o presente, você não percebe. Você só é envolvido por esse processo. Então, irmão, se nós queremos seguir a Cristo de verdade, nós precisamos ter foco. Nós não podemos ser levados para todo vento de doutrina. Porque quando nós estabelecemos um objetivo na nossa vida, muitas situações surgem para nos persuadir. Irmãos, Cristo, Ele esteve na terra com foco. Com foco. Ele mesmo disse, olha, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Meu foco é esse. O meu objetivo é esse, o meu propósito. Mas quantas coisas surgiram para tirar o foco dele? Você já viu que quando você se levanta para fazer algo para Deus, para você mudar de vida, para fazer qualquer coisa, surge um monte de embaraço? Um monte de coisa para tirar o seu foco? Um monte de coisa para te tirar da presença? Você já percebeu isso? A guerra que você trava, quando você estabelece um parâmetro, quando você firma um compromisso. Quando Cristo pisou na terra, irmãos, escuta, quando Ele iniciou o seu ministério, o diabo tentou tirar o foco dele. Jesus estava lá de jejum, Marcão. De jejum, o diabo encostou nele e falou, se você é o Filho de Deus, então transforme a pedra em pão. E Jesus respondendo, que nem só de pão viverá o homem. E o diabo todo o tempo ali tentando Jesus, já que você está citando a palavra, vamos para a palavra. Olha o diabo. O diabo citando a palavra, irmão. Cuidado com as palavras que você está ouvindo, viu? O diabo citou a palavra. O diabo falou assim, então já que você falou da Escritura, nós estamos aqui em cima, pula daqui porque está escrito que você dará a ordem aos teus anjos, ele vai te sustentar, vai te guardar, vai te proteger. Aí Jesus falou para ele assim, mas também está escrito. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, quantas coisas para tirar Jesus do foco. E leva ele num monte muito alto, fala, olha, tudo isso aqui eu te darei, se você prostrar e me adorar. E Jesus, mais uma vez, está escrito, foco, foco. Sabe, nada vai me tirar do foco. Somente ao Senhor teu Deus adorará, somente a Ele darás culto. Irmãos, quantas coisas às vezes tentam nos tirar. Pedro andou por sobre as águas, mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Sabe, as pessoas elas se distanciam de Deus porque está tirando os olhos de Jesus, está olhando para as pessoas, está olhando para a circunstância, está olhando para a força do vento. E por isso estão distanciando, porque estão perdendo o foco. Então, se você quer seguir a Cristo, você precisa ter foco. Se você quiser seguir a Cristo, você precisa ser resiliente. Irmão, ser resiliente é uma pessoa que aguenta pancada. Tem que ser uma pessoa que aguenta pedrada. E para seguir a Cristo tem que aguentar. Tem que aguentar. Sabe, uma pessoa resiliente é uma pessoa que tem aquela capacidade de passar pela pressão, de passar pela perseguição, de passar pela tribulação. Às vezes ela dá até aquela encurvada, dá aquela dobrada, e ela está perdendo as forças, mas quando passa a tempestade, ela volta ao seu estado original. Isso é uma pessoa resiliente, é uma pessoa que suporta. Alguém já passou por alguma situação de muita pressão? Você já foi pressionado em algum momento? Então você sabe o que eu estou dizendo. E quando você passou por pressão, você explodiu? Ou você aguentou? Como que é? Não é porque uma pessoa
que quer seguir a Cristo precisa ter esse entendimento aqui. Você precisa ser resiliente. Romanos capítulo 5 diz assim, verso 3 e 4, que também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Irmãos, esse versículo aqui, ele enfatiza as dificuldades. Pode fortalecer o nosso caráter. Aqui está dizendo que as dificuldades, as tribulações faz parte. Ou seja, que elas são necessárias para o nosso amadurecimento. Tiago capítulo 1, do verso 2 ao 4, diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Irmãos, Tiago está ressaltando aqui que as provações podem nos levar ao amadurecimento. Ou seja, você se alegrar nas provações. Difícil isso, né? Você se alegrar num momento de pressão. E você entender que isso está te formando. Isso vai te ajudar a você se tornar um ser humano melhor. Até porque, irmãos, as nossas lutas, elas produzem alguns frutos. É porque nós olhamos só o lado ruim. Mas quando você percebe que de algumas lutas você saiu mais forte, aquilo traz uma sensação de vitória. Aquilo traz uma sensação de conquista. Porque a luta para alguns já é um sinal de derrota. Não é, meu irmão. Às vezes você está passando por algumas situações que você acha, não, eu já fui derrotado. Cara, e Deus está só trabalhando. E Deus está só forjando. E Deus está só testando. Então, é isso que esses versículos nos mostram. Porque nós, como cristãos, à medida que o tempo passa, nós precisamos criar uma musculatura espiritual, irmãos. Sabe, os nossos músculos espirituais, eles precisam ser trabalhados, assim como os músculos naturais. A musculatura espiritual, ela tem que ter aquela academia espiritual todos os dias, com a palavra, com o jejum, com a comunhão. Sabe, de você estar conectado com Deus. Você precisa trabalhar essa musculatura, porque muitas pessoas, às vezes você olha, está até fortão, está até bonito, mas estão definhando espiritualmente, são fracas espiritualmente, são limitadas, estão se atrofiando espiritualmente, porque não está preocupado com aquilo que de fato vai nos manter de pé. Então é muito importante nós entendermos como igreja, esse fortalecimento, porque na igreja eu vejo que tem muitas pessoas frágeis, muito frágil, sabe, não pode encostar, é de louça, não pode encostar, não pode falar nada. E nós precisamos ser mais fortes, irmão. Você precisa ter convicção de quem você é. Às vezes algumas pessoas, porque fulano falou isso de mim, mas eu não sou, porque eu não aguento isso, porque isso aqui também, porque isso está me machucando e tal. Não, meu irmão, então espera aí. Se está te machucando, é porque ou você não foi liberto ainda, ou você mesmo não se perdoou. Porque se você não tem nada a ver com isso, meu irmão, por que você está preocupado? Se eu fosse preocupar com todo mundo que fala alguma coisa de mim, eu não vou viver. Eu vou ser eternamente escravo. Agora, se você fica extremamente indignado, porque eu quero, porque eu vou lá, porque eu vou tirar satisfação, e eu não aguento, e tal. Irmão, se isso está mexendo tanto com você, deixa eu falar, olha para dentro de você, porque você ainda não foi liberto disso. É porque está mexendo. Está mexendo. Sabe, então, muitas pessoas, às vezes, numa situação de confronto, em qualquer situação, ela perde o equilíbrio, ela se isola, ela tem dificuldade. Irmãos, então, se você quer seguir a Cristo, primeiro, tem que ter foco. Segundo, tem que ser resiliente. E terceiro, tem que amar a palavra de Deus. Tem que amar. Tem que entender que a nossa vida, aqui dentro da igreja, como cristão, é um aprendizado contínuo. Ninguém sabe tudo.
Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, e a gente junto, né, como corpo de Cristo, nós vamos aprender. É um aprendizado contínuo. E você precisa amar a palavra de Deus. Você não tem que vir na igreja só porque é legal, só porque tem os seus amigos. Irmãos, você tem que amar. Sabe, você tem que entender o que é isso aqui. Esse culto aqui, o poder que há nisso aqui. Existe algo, isso aqui mexe com o mundo espiritual. Ninguém aqui está brincando de fazer culto, não, irmão. Nós estamos fazendo aqui algo que mexe com as estruturas do inferno. Nós estamos levantando aqui louvores ao Rei dos Reis, ao único que é digno. Aqui não tem espaço para as trevas, porque aqui a luz brilha em nome de Jesus. E nós precisamos entender o poder que há nessas movimentações nossas. É igual eu falo lá na célula, eu estou aqui fazendo célula, irmãos. Às vezes a gente sai cansado. Você trabalha o dia inteiro e você chega lá de noite, você fala assim, aí você tem que sorrir para todo mundo, pegar na mão de todo mundo e dar uma palavra de ânimo e tal. Irmãos, é porque nós acreditamos nisso. É porque nós acreditamos na palavra. É porque nós lutamos por algo que é eterno. É por isso, o que nos move é o amor. É o amor. Né, Eltinho? O que te move? Terça-feira, quinta-feira, sábado, domingo, é o amor, é porque eu amo, é porque eu acredito. Sabe, isso tem que mexer com a gente, irmãos, porque nós somos muito relapsos com as coisas de Deus. É só quando me convém. O pastor Felipe Breder falou, a nossa relação com Deus é como se fosse um ídolo. Ele falou, Deus não é o seu ídolo. Deus não é o seu ídolo. Porque as pessoas, quando queriam algo, buscavam, eu quero chuva, eu busco Deus da chuva. Eu quero sol, eu busco Deus do sol. E ele percebeu que as pessoas estavam tendo uma relação com Deus como se fosse ídolo. É só quando você precisa. É só quando é conveniente para você. É só quando o negócio apertar. E ele citou um testemunho dele aqui, que para mim foi fantástico, irmão. Ele falou, cara, eu estava com um BO gigante lá na minha igreja. Que eu ia para a presença de Deus, falei, Deus, me ajuda, me mostra um caminho, eu preciso resolver isso. Irmãos, e ele indo para a presença de Deus todos os dias, pedindo, Deus, eu preciso de uma intervenção do Senhor. Até que um dia o Espírito Santo falou claramente no coração dele, falou assim, meu filho, não, eu estou com saudade de você. Ele falou assim, como assim? Saudade? Eu estou todos os dias na tua presença, eu estou todos os dias falando com o Senhor. O Senhor, ele entendeu o recado. Eu falei, então, mas a sua relação está sendo como se eu fosse um ídolo. Não é uma relação íntima. Não é aquela conexão. Não é intimidade, vocês entendem? Sabe, nós precisamos amar. Porque para seguir a Cristo, irmão, deixa eu te falar. Para seguir esses requisitos que ele falou aqui, tem que amar. Senão você larga. Como que Cristo quer convidar os discípulos? Em vez de falar de amor, em vez de falar de futuro, de sonhos, de projetos, ele me fala de renúncia, de cruz, de perda, de morte. Uai, para seguir um cara desse tem que amar. E assim, irmão, de tudo que Jesus fez e falou nessa terra, de duas uma. Sabe, ou Jesus era um tremendo de um charlatão, ou de fato ele era o Filho de Deus. E eu creio que ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Porque falar o que ele falou, irmãos, você fala assim, um cara para falar isso aí, ou ele é de verdade, ou... Então nós precisamos amar, e nós amamos porque nós acreditamos. Você não pode engolir qualquer coisa. Eu fico vendo lá no livro de Atos capítulo 17, tinha uma turma lá, o povo de Bereia, os bereanos. Quando Paulo pregava, eles pegavam as escrituras e conferiam para ver se era verdade o que Paulo estava falando. Aí, por tanto estudar, por tanto conferir, Adriano, aquele povo ficou apaixonado na palavra de Deus. Eles converteram tudo, porque ficou apaixonado na palavra. Sabe, e eles pesquisavam, eles não aceitavam qualquer coisa. Agora não, irmãos. Escuta, quando você não conhece, quando você não tem a palavra,
qualquer alimento serve para você. Qualquer comida serve. Qualquer doutrina te leva. Qualquer evangelho te leva. Porque você não conhece. Você não tem a palavra. Mas quando você tem a palavra, irmãos, de repente você ouve algo que você fala assim, opa, esse negócio não está certo não. Às vezes você ouve algumas pessoas pregando e fala, opa, sabe, porque você tem a palavra. E aí você não aceita qualquer tipo de comida. Porque você tem que conhecer a fonte. Você tem que saber quem fez. Se chegar alguém aqui agora, do nada, chegar aqui com um sanduíche para você, Eltinho. Não, eu trouxe esse sanduíche aqui para você comer. Come aí, está uma delícia. Você não conhece a pessoa, você nunca viu. E aí, Eltinho? Você manda para dentro? Irmão, você não sabe nem quem fez, você não sabe de onde que veio, você não sabe o que essa pessoa fez, você não sabe o que ela colocou lá dentro. Como que você vai comer isso? Como? Será que você não pensa, você não tem miolo? Mas nós, às vezes espiritualmente, nós somos assim, aceitamos qualquer porcaria. Porque não entramos, não mergulhamos na palavra de Deus. Então, se você quer seguir a Cristo, você precisa amar. Segundo, você quer seguir a Cristo, você precisa ser diferente. E aí é um recado aqui para os jovens, viu, jovens? Seja diferente. Seja diferente lá no seu trabalho. Seja diferente na sua faculdade. Sabe por quê? Às vezes tem pessoas que se dizem da igreja, mas é tudo igual. Não tem diferença nenhuma. Se misturar lá, você não sabe nem quem é quem. Mas os filhos de Deus foram chamados para ser diferente. Eu não estou falando de você ser perfeito. Eu estou falando de uma postura, de uma conduta. É você ser diferente no seu linguajar, naquilo que você fala, naquilo que sai da sua boca. Deus nos chamou para a excelência. A marca do cristão tem que ser a excelência. Buscar dia após dia esse aperfeiçoamento. Filipenses capítulo 4, verso 8, vai dizer assim, olha, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, irmãos, sabe, esse versículo aqui incentiva os crentes a se concentrar nos seus pensamentos em coisas excelentes, louváveis. Para de ficar pensando em coisa que não presta, em coisa que não vai te levar a nada, irmãos. Quantas vezes aquela seta, aqueles pensamentos sujos, aqueles pensamentos impuros. Irmãos, às vezes você não tem esse controle, surge um pensamento impuro, o que você tem que fazer? Repreende, em nome de Jesus, está repreendido, tira aquilo. Marcão, você consegue impedir de um passarinho passar e fazer cocô na sua cabeça? Difícil, né? Já aconteceu isso com alguém ou foi só comigo? O passarinho já fez cocô na sua cabeça? Aí a pessoa falou assim, é dinheiro. Já fez isso? Então, não tem como impedir. Você vai lá dar uma lavadinha, mas deixa eu falar. E dele fazer um ninho na sua cabeça? Aí você consegue impedir, né? Aí você não deixa, não. É assim os pensamentos. O problema é que você está deixando fazer um ninho. O problema é que você está instigando esses pensamentos. O problema é que você está desejando esses pensamentos. Você não está lutando. Você não está buscando aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é louvável, aquilo que é de boa fama. Então, irmãos, tudo que nós vamos fazer tem que ser com excelência. Sabe? E por último, eu quero concluir a palavra. O pessoal do louvor, se quiser subir, já vou finalizar. Por último, se você quer mesmo seguir o Senhor, então priorize o Senhor. Sabe, o Senhor, às vezes nós começamos até bem a nossa caminhada. O Senhor é prioridade na nossa vida. Até eu conhecer alguém. O Senhor é prioridade, é tudo na minha vida, até eu mudar de cidade.
ou até algum acontecimento na minha vida. Infelizmente eu vejo muito isso, irmãos. São muitos anos, esse ano, completa 20 anos que eu estou aqui. 20 anos, eu tenho mais tempo aqui do que fora daqui. 20 anos. Sabe, o que eu já vi assim, de às vezes chegar jovem, com fome de Deus, colocando Deus sempre assim como prioridade, mas depois conhece uma pessoa, e aí Deus deixa de ser a prioridade. Aí a pessoa começa a ser prioridade. Ou se não, jovens com fome de Deus, até começar a trabalhar. Deus era a prioridade. Mas aí, o trabalho se tornou prioridade. As prioridades mudam. Irmãos, eu estou aqui, olha, a minha esposa está aqui. Eu amo ela de todo o meu coração, dou minha vida por ela. Mas ela sabe disso que eu vou dizer. O Senhor está na frente dela. Eu amo mais o Senhor do que ela. Então, se você vai buscar alguém para a sua vida, a primeira coisa que você tem que olhar na vida dessa pessoa é se ela vai amar mais o Senhor do que você. Porque se ela te amar mais do que a Deus, existe uma inversão de valores aí. Essa é uma análise inicial para você fazer. Mas você deve ter o Senhor como a sua maior prioridade. A sua maior prioridade. Sabe, que nada, nem ninguém possa competir com a presença dele em nós. Nada possa competir. Porque a presença dele tem que ser sempre a maior prioridade. Às vezes aquilo que nós mais amamos nessa terra, aquilo que nós mais amamos, aquilo que nós mais gostamos de fazer, é bom, às vezes te faz bem, você tem que fazer, mas deixa eu falar, isso não pode estar na frente do Senhor. O Senhor precisa ser a sua maior prioridade. Provérbios 16:3 vai dizer assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, irmãos, ao dedicar os nossos esforços, objetivos a Deus, nós encontramos motivação e propósito nas nossas ações. Mateus capítulo 6, verso 33, o que diz lá? Buscai em primeiro lugar, não é em segundo, não é em terceiro, mas buscai em primeiro lugar. O reino de Deus é prioridade. O reino de Deus. Então, irmão, se você quer buscar, se você quer seguir a Cristo de verdade, pelo amor de Deus, não inverta essa ordem não. Primeiro lugar é o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Priorize a presença de Deus. Então, irmãos, hoje eu vim aqui essa noite para te falar sobre esse convite de Jesus. Às vezes, não é o convite que você queria ouvir. Às vezes não é o convite mais atraente. Mas é um convite verdadeiro. E te digo mais, para aqueles que aceitam esse convite, existe um galardão que não pode medir. Existe um galardão, queridos, que é eterno, que não é dessa terra. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Que você possa priorizar o Senhor em todos os sentidos, queridos. Sabe, às vezes você está aqui na igreja, igual aqui, nós estamos aqui compartilhando a palavra, ministrando algo que Deus colocou no coração. E eu falei, tem pessoas que só estão aqui. Só estão aqui.
Aliás, tem pessoa que eu nem sei o que ele quer fazer aqui. Sabe, eu acho que nada, se eu tiver errado vocês podem corrigir, eu acho que nada é mais importante do que a palavra de Deus aqui nesse lugar. E às vezes existe a dispersão, às vezes existe o sono que a gente luta, mas às vezes existe a falta de respeito também, a falta de reverência a Deus. Que quando a palavra está sendo ministrada, enquanto a palavra está sendo pregada, você está conversando, isso é falta de respeito, isso é falta de reverência. Não é comigo, não é com o pastor que está pregando aqui, irmãos, não é nada disso, é com Deus. Até porque nós vamos continuar fazendo a obra, mas eu preciso alertar a igreja, eu preciso falar para a igreja que nós precisamos aprender a reverenciar o Senhor, a voltar a nossa atenção para Deus. Sabe, às vezes a música, o louvor e tal, e aquela unção, e a gente olha assim, sabe, a gente entra na presença de Deus. Como menosprezar isso? Cuidado, sabe, é tempo da gente sondar o nosso coração, ver como está o nosso coração, porque se for para seguir de Jesus, irmãos, vamos seguir de verdade, vamos seguir com integridade, não vamos fingir que nós somos cristãos, não, vamos ser cristão de verdade, vamos vestir a camisa, vamos fazer a diferença, vamos mostrar quem nós somos, que nós somos filhos de Deus, e que tudo que nós fizermos é para a honra e glória e louvor do Senhor. Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor. Nós te adoramos, meu Deus, queremos consagrar o Senhor, meu Deus, esse momento tão importante na tua casa. Obrigado por essa palavra, que o Senhor traga direção para nós, que nós sejamos, ó Deus, não somente ouvintes, mas praticantes dessa palavra, ó Deus. Praticantes, queremos vivê-la na integridade, queremos te buscar de todo o nosso coração, meu Pai, queremos te seguir de verdade. Sabemos, meu Deus, que existe sacrifício, sabemos, meu Deus, que existe renúncia, sabemos, meu Deus, que temos que tomar a cruz, o Senhor disse isso, sabemos que muitas vezes nós temos que perder para ganhar, sabemos que nós temos até mesmo que morrer para as nossas próprias vontades, mas nós escolhemos o Senhor, independente dos desafios, independente das barreiras, nós escolhemos o Senhor. O Senhor é a nossa maior prioridade, é o Senhor que nós buscamos, é o Senhor que nós cultuamos, é o Senhor que nós adoramos, e que tudo que for feito nesse lugar sempre será para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Nós te adoramos, meu Deus. Obrigado. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Você pode dizer ao Senhor: Estou aqui. Pai, eu amo. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro.
palavra, Senhor. Que cada dia podemos ser alimentados pela Tua palavra, pela Tua graça, em nome de Jesus. Queridos, amanhã nós temos a ceia pela manhã e à noite. Dudu, você chegou aqui quando? Na igreja? 2004, pessoal, 2004. Então 19 anos, né, Dudu? Hã? Em junho faz 20 anos, pessoal. E eu tenho 27 anos, pessoal, que eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui, eu tinha 2 anos de idade. Eu tenho 30 anos. Olha só, quem acha que eu tenho mais de 27? 28. Olha só, pessoal. Aonde a sua fé não alcança, a tua perseverança te leva. Amém? Amém, pessoal? No próximo sábado nós vamos estar aqui. Que você venha e traga mais um, tá bom, pessoal? Amém, pessoal? Senhor te abençoe. Dá pelo menos uns 4 abraços aí. Dá uns 4 abraços aí, bem apertado aí. Fala, olha, seja bem-vindo, seja bem-vinda.